eu quero compartilhar com vocês hoje sobre o princípio da palavra, praticando o princípio da palavra. Existem leis, existem princípios, existem regras, existem todas um conjunto de mandamentos que nós cristãos precisamos entender. E princípio, irmão, é algo que o nome está dizendo. Ele fundamenta tudo. Ele está no princípio. Antes que viesse qualquer forma humana de pensar, existe um princípio dado por Deus, o Criador de todas as coisas, que vem desde antes do Jardim do Éden e que rege a minha vida e a sua vida. Se nós entendermos esses princípios, nós seremos bem-aventurados. Se nós quebrarmos esses princípios, bem, aí o princípio quebra a gente. Ok? Então, por isso que nós precisamos entender esses princípios. Abra comigo a palavra do Senhor, irmão, no livro de Ageu. E nós vamos passear um pouquinho pelos profetas maiores e menores aí um pouquinho, depois do Novo Testamento. Eu gostaria que você pudesse se antenar, porque esse texto, nós vamos ler alguns textos para trazer a base para aquilo que nós queremos compartilhar com vocês hoje, ok? Ageu capítulo 1, verso 12 e verso 14. Enquanto você abre aí, deixa eu dizer aqui mais uma coisinha. Daqui a 2 semanas, culto de ceia, né? Primeira semana de agosto. Vê, segunda semana de agosto geralmente se comemora o Dia dos Pais, né? Mas da primeira semana de agosto, a gente faz ceia. E nós também estaremos fazendo uma coisa que é o mandamento do Senhor e que nós fazemos como uma ordenança, que é o batismo nas águas. Amém? Aleluia. Eu pensei que fosse ser assim. Novas vidas, irmãos, estão deixando o mundo para trás e povoando o céu. E eu estou orando por mais, tá? Eu acho que nesses próximos 15 dias aí, Deus vai mover corações ainda. Amém? O que é o batismo, irmão? Batismo é símbolo de arrependimento. Batismo é você mostrar externamente aquilo que Deus já fez no seu interior. Deus já mudou. Deus já transformou. Deus já fez morada. Então no batismo, nós mostramos para todos. Fala assim, ó, Deus me salvou. Deus me limpou, eu vou para o céu. Eu era de um jeito, mas agora que eu encontrei com o Senhor, eu sou totalmente diferente. Esse é o batismo. É isso, irmão. E na primeira semana de agosto, nós vamos celebrar aqui o batismo. Então, marca na sua agenda aí. Vai ter ceia também, né? Membro da igreja, batismo e ceia. Não dá para ficar em casa. E eu vou orar para que não tenha ninguém enfermo nesse dia. E eu creio que quando a igreja ora, Deus ouve, irmão. Amém? Acharam Ageu aí, capítulo 1, verso 12 e 14? Fala assim, Zorobabel. Olha que nome bonito para você colocar no seu filho que vai nascer, irmão. Zorobabel, né? Aleluia. Zorobabel era um rei, era um descendente da linhagem real, tá? Só para você saber. Filho de Sealtiel, Josué, filho de Josadaque, e o sumo sacerdote, o restante do povo, obedeceram à voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara. O povo temeu ao Senhor. Então, Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe essa mensagem do Senhor para o povo. Eu estou com vocês. Ei, olha para mim. Deus manda falar nessa noite. Eu estou com vocês. A mesma palavra que o profeta Ageu falou para o povo de Israel, num tempo difícil, de reconstrução do templo. O Senhor hoje me instrui a falar para você, igreja do Senhor. Eu estou com vocês. Amém? Declara o Senhor. Assim, o Senhor despertou o ânimo de Zorobabel, filho de Sealtiel, e governador de Judá, de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e de todo o remanescente do povo. E eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, o seu Deus. Irmãos, aqui
é uma coisa bem simples, vou te dar um contexto bem rápido. Eles estavam retornando do cativeiro de Babilônia. Eles estavam retornando para uma cidade destruída. 70 anos em que ninguém fazia nada, ninguém construía nada. 70 anos em que a cidade foi literalmente abandonada. E quando eles voltaram, assim que eles começaram a fazer alguma coisa, os inimigos se levantaram. E a carga foi poder mais pesada. Eles estavam cansados, sem recursos. E quando a gente está cansado, sem recurso, desânimo vem. E quando o desânimo vem, irmãos, tudo que nós queremos fazer é desistir e olhar para trás. Tudo que nós queremos fazer é voltar para a velha vida. Tudo que nós queremos fazer, como eu gostaria de voltar para a Babilônia, porque na Babilônia não tinha isso. E Babilônia, meu irmão, na Bíblia, assim como o Egito, significa velha vida, significa o mundo, significa o pecado. Aquele povo estava cansado, querendo desistir. No seu coração estava o desânimo. E aí vem a palavra do Senhor: eu estou contigo, declara o Senhor. Meu irmão, quem é que pode despertar os corações, senão o Criador dos corações? Quem é que pode inspirar a prosseguir e a viver o propósito eterno, senão aquele que nos conhece profundamente? Veja, o teu Deus, Ele conhece você mais do que você mesmo. Ele conhece o teu respirar. Ele conhece o mais profundo do seu coração, meu irmão. Ele conhece aqueles quartos escuros que estão aí, que você não abre para ninguém. Ele sabe da tua lágrima, aquela lágrima que rola furtiva, você tentando esconder. Ele conhece o bater do teu coração. Ele sabe o que você está passando, o que você está sentindo, como você está reagindo diante dessas circunstâncias. Então sim, o teu Deus, Ele te conhece profundamente. Meu irmão, quem pode motivar além do Senhor? Porque Ele nos conhece melhor que nós mesmos. E como é que o Senhor faz isso? Como é que o Senhor nos motiva? Como é que o Senhor mostra que conhece? Como é que o Senhor mostra que está conosco, meu irmão? Sabe, Ele usa a palavra para nos despertar os corações, e também usa instrumentos de proclamação da palavra, como o profeta Ageu. Deus vai usar sonhos, Deus vai usar visões, pessoas, sentimentos. As irmãs aí sabem bem o que é isso. Eu estou com um sentimento de aperto no coração. Senti que não é isso não. E muitas vezes nós não damos atenção a esse sentimento que vem. E é Deus falando, irmãos. Deus fala conosco. Deus move o nosso coração de formas como nós não entendemos muitas vezes. E por isso nós precisamos ouvir e aprender a ouvir a voz do Senhor. Deuteronômio, no capítulo 29, no verso 29, fala algo maravilhoso para nós, irmãos, entendermos isso. Fala assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. Então assim, Deus, Ele tem coisas que pertencem a Ele, que nós não sabemos, que é o nosso ponto cego. Quem dirige aqui sabe muito bem o que eu estou falando aqui agora. Você tem o carro, e você tem uma área do lado do carro que é o seu ponto cego, que você não consegue ver quem está do seu lado. Todos nós temos um ponto cego da nossa vida, irmão. Pastor, hoje os carros já têm sensores que mostram o ponto cego. É verdade. Amei isso. Quem é o nosso sensor, irmão? Existe uma coisinha chamada consciência dentro de você. Você sabe o que é certo e o que é errado. Ninguém precisa falar para você. Ninguém precisa te mostrar isso. Existe um sensor dado por Deus que mostra as coisas que estão acontecendo no nosso ponto cego. Então,
O Espírito Santo de Deus, ele está nos mostrando, irmão. Ele nos desperta. Ele dá um coração ensinável para entendimento. Mas ouvir e obedecer, isso depende do homem. Então, Ageu, profeta, ele obedeceu e ele pregou a palavra. Zorobabel, que era o rei, que tinha voltado do cativeiro, e Josué, o sacerdote, que voltou junto com o rei Zorobabel, e todo o restante do povo que estava ali também obedeceram e praticaram o que receberam por revelação da palavra. Então, até o profeta Ageu falar com eles, estava encoberto. Mas quando o profeta Ageu falou e liberou uma palavra sobre eles, veja, as coisas reveladas pertencem aos homens, mas as que estão encobertas pertencem ao Senhor. Agora, a partir do momento que as coisas reveladas nos pertencem, o que é revelado, irmão? Revelado é jogar luz. É isso que significa revelação. É porque esse termo veio muito, lembra da fotografia? É porque as novas gerações não vão entender o que é isso, porque está tudo na era digital. Mas a fotografia clássica, a fotografia raiz, para se revelar o negativo, precisava de uma luz, um quarto escuro, um contraste. E aí era revelado o que aquele momento fotográfico tinha sido captado. A revelação, irmãos, é jogar luz a respeito de algo que nós não sabemos, que nós não compreendemos, que nós não imaginamos. Vocês estão me acompanhando aí, amém? Mas a partir do momento em que essa luz chega para nós, irmãos, então nós temos uma decisão a tomar. Nós já sabemos, nós vamos obedecer ou não. E aí que está o problema. Muitas vezes nós sabemos, nós conhecemos, mas nós não obedecemos. Precisamos sair dessa questão da revelação, tão somente pela revelação. Irmãos, a igreja ocidental, ela não tem uma crise de revelação. Deus continua revelando, Deus continua mostrando, Deus continua ensinando. A igreja ocidental não tem uma crise de conhecimento. Nós continuamos sabendo, conhecendo, porque o Deus do conhecimento, Ele continua trazendo conhecimento para os seus filhos. A crise é uma crise de obediência, é uma crise de testemunho, é uma crise de decidir andar com o Senhor de acordo com a palavra do Senhor. Vocês estão aí? Amém? Glória a Deus, porque esquentou lá atrás, continua quente, meu irmão, os corações aí, viu? Não deixe embora não, mantenha quente. Quando a palavra de Deus chega, através, por exemplo, do profeta Ageu, e chegou no coração do rei, no coração do sacerdote, no coração do povo, e eles obedeceram, meu irmão, existe um resultado que é nítido. Bênção da provisão de Deus sobre todos, e Deus lhe deu o maior de todos, todas as bênçãos, a sua presença. A presença de Deus, irmãos, é uma resposta direta à obediência da sua palavra liberada. E isso era algo, a presença de Deus era algo que era pedido há muito tempo. Moisés, bem antes dessa parte da história de Israel chegar, lá em Êxodo, capítulo 33, verso 12 ao verso 16, Moisés já pedia pela presença de Deus. A presença de Deus é algo marcante, a presença de Deus é algo que nos sustenta, a presença de Deus, irmãos, é o que motiva o nosso coração, é a presença de Deus que nos dá livramento, é a presença de Deus que faz com que a gente seja vitorioso sobre todas as coisas. Então, a presença de Deus é de suma importância. A maior bênção que nós podemos ter, irmãos, não é carro na garagem, não é comida na mesa, não é um teto sobre a nossa cabeça. A maior bênção que nós podemos ter é a presença de Deus na nossa vida, porque tendo a presença de Deus, tudo mais é acrescentado na nossa existência. Vocês estão entendendo o raciocínio? Amém? Vamos pensar. O evangelho é espiritual, mas o evangelho é altamente lógico. Eu estou explanando para vocês aqui um caminho lógico, uma coisa para nós podermos entender. Então vamos lá. Êxodo capítulo 33, verso 12 ao verso 16, fala assim: Moisés disse ao Senhor: Tu me ordenaste,
conduz este povo, mas não me permite saber quem enviarás comigo. Disseste: eu conheço pelo nome e tenho me agradado de você. Se te agradas de mim, revela-me os teus caminhos para que eu te conheça e continue sendo agradável a ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. O Senhor respondeu: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não nos faças sair daqui. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com teu favor, se não nos acompanhares? Quem mais poderá distinguir-nos, o teu povo e eu, dos demais povos da face da terra? Meu irmão, é a presença de Deus que nos distingue entre os povos da terra. É a presença de Deus que faz você ser diferente do seu trabalho. É a presença de Deus que faz você ser diferente na sua casa. É a presença de Deus que faz você ser diferente quando você está sozinho. É a presença de Deus, irmão. É a presença de Deus que atrai as pessoas para nós. Não por nós, mas por Ele. Por causa dEle. Porque tudo é dEle. Tudo vem dEle. Não, você está diferente. Estou. Por quê? Porque a presença de Deus está em mim. Ah, eu não acredito nisso, isso é mito. Ok? Não foi revelado ainda para ele. Não foi revelado ainda para ela. Mas se foi revelado para você, caminhe em obediência. Porque as coisas reveladas pertencem aos homens, e aquilo que não é, pertencem a Deus. Meu irmão, quando nós fincamos o nosso pé no solo fértil e firme dos princípios da palavra, nós somos abençoados e protegidos em nosso tempo. E é por isso que eu falo com toda a convicção, meu irmão: não temam as más notícias desse tempo, porque todo aquele que está fincado na palavra de Deus, ele vai ser protegido. Veja, eu não estou dizendo que você não vai ter tribulação, porque vai. Isso a palavra está dizendo. Eu não estou dizendo que você não vai passar por dificuldade, porque você vai. A palavra diz que nós vamos passar por dificuldade. Eu não estou dizendo que você não vai sofrer, porque você vai sofrer. Isso também está na palavra. Eu estou dizendo que no meio de toda tempestade, o seu Deus, Ele vai estar com você. A presença dEle vai estar com você. E você vai passar por essa dificuldade, meu irmão, porque o teu Deus está com você. Essa é a promessa. Deus não está dizendo que nós não teremos, irmãos, tempestades na nossa vida. Deus está dizendo que no meio da tempestade, Ele vai estar com você e Ele vai livrar você. É isso que o Senhor está falando. E é por isso que nós não devemos temer a tempestade. Nós não devemos temer as más notícias. Sabe, nós vivemos num tempo hoje que o celular, ele muitas vezes está com a mensagem, o nosso coração entra em sobressalto. Alguém manda uma mensagem e você já fica pensando: meu Deus, está vindo coisa aí. Deus quer trazer paz para o teu coração, meu irmão. Deus quer trazer descanso para a sua alma. Deus quer trazer refrigério no meio de tanta polêmica, de tanta situação difícil no nosso meio. Creia. Siga os princípios da palavra. Mas aqui fica uma aplicação direta, meu irmão, para tudo isso que nós vemos aqui. É preciso obedecer para que os princípios me protejam. Eu preciso decidir seguir ao Senhor de todo o coração. Eu tenho que decidir. O Senhor Jesus, Ele está dizendo para mim, para você: siga-me. É isso que o Senhor está falando nessa noite aqui para mim, está falando para você, está falando para sua casa, está falando para todos. O convite é para todos, irmãos. É por isso que a palavra de Deus e o próprio Senhor Jesus fala que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Sabe por que poucos escolhidos? Porque poucos decidem caminhar com o Senhor. Vamos caminhar com o Senhor. Eu preciso decidir seguir o Senhor de todo o coração, irmão. E aqui eu quero trazer uma palavra de luz sobre a obediência. Quem deseja uma palavra de luz sobre a obediência agora aqui, no nome de Jesus? Só para eu saber, aleluia.
Vou trazer uma palavra de luz sobre a sua vida, meu irmão. Agora sobre obediência. 2 Crônicas, capítulo 15, verso 8 e verso 9. 2 Crônicas, capítulo 15, verso 8 e verso 9. Ó, nós somos para Zorobabel. Nós voltamos lá em Moisés. Agora nós estamos andando um pouquinho entre Moisés e Zorobabel. Tem esse rei aqui, Asa. É o tempo dos reis. Ainda não houve a deportação. Olha só. Assim que ouviu as palavras e a profecia do profeta Azarias, filho de Obed, o rei Asa encheu-se de coragem. Nós falamos de dois reis. O primeiro Zorobabel e o segundo Asa. E os dois receberam uma revelação de um profeta. E os dois resolveram e decidiram obedecer. Similaridades dos textos para que você possa entender. Épocas diferentes, períodos diferentes da história. E aqui eu estou falando de períodos de mais de 300 anos de diferença. Mas a atitude do coração é que é mais importante aqui. Então vamos lá. O rei Asa encheu-se de coragem. Retirou os ídolos repugnantes de toda a terra de Judá e de Benjamim e das cidades que havia conquistado nos montes de Efraim. Além disso, restaurou o altar do Senhor que estava em frente ao pórtico do templo do Senhor. Depois, reuniu todo o povo de Judá e de Benjamim e convocou também os que pertenciam a Efraim, a Manassés e a Simeão, que viviam entre eles. Pois muitos de Israel tinham passado para o lado do rei Asa, ao verem que o Senhor, o seu Deus, estava com ele. Meu irmão, aqui ó, uma palavra. Fala comigo assim, uma palavra. Tá, vamos lá, como soldado, como guerreiro, como profeta. Fala assim, basta uma palavra. Basta uma palavra, irmão, é só isso. Nós não precisamos de muita coisa. Basta uma palavra do Senhor. Uma palavra muda tudo. Eu lembro da tempestade que o Senhor falou: aquieta-te, acalma-te. E você está falando para o mar tempestuoso. E na mesma hora, as ondas acalmaram e o vento cessou. Uma palavra. Você só precisa de uma palavra do Senhor para Deus transbordar sobre a sua vida, meu irmão. Uma palavra é suficiente para despertar o coração que está cansado. Uma palavra é suficiente para despertar o coração que está abatido devido ao muito trabalhar e ao muito se esforçar e não ver resultado. Essa é a palavra de Deus aqui hoje para você que está trabalhando, que está se esforçando, que está entregando o seu melhor e parece que você não sai do lugar. Eu quero dizer para você nessa noite aqui, como voz profética do Senhor sobre a sua vida, que Deus Ele vai fazer você sair do lugar, meu irmão. Que o teu trabalho não é vão. Que o Senhor Ele vai fazer você colher todo o fruto do trabalho das suas mãos. Não fique preocupado com isso. Hoje eu venho aqui dizer nesse altar para você que Deus está olhando para você. E Ele não está, meu irmão, simplesmente mandando falar assim: acalma seu coração. Não, Deus está falando que o fruto do teu trabalho você vai ver com os teus olhos. E você, meu irmão, vai colher esse fruto. E você vai distribuir esse fruto de acordo com o seu coração. Não desista. Deus está trabalhando em você, meu irmão. Deus enviou, irmão, o seu Espírito Santo sobre Azarias, filho de Obed, que foi ao encontro do rei Asa. E aqui é interessante notar que o coração do rei já havia decidido buscar o Senhor, meu irmão. E quando o nosso coração decide buscar o Senhor, a revelação de Deus nos encontra. Você não entendeu. Eu vou falar de novo, porque eu acho que você não entendeu. A partir do momento em que eu movo meu coração na direção de Deus, a revelação de Deus vem para me encontrar.
Sabe, Deus não fica parado esperando eu mover. Não, Deus já está em movimento, meu irmão, na minha direção, para me encontrar. Deus está indo na tua direção. Deus está buscando você. Deus não esqueceu de você. Deus te ama tanto. Deus vai levantar você. Deus vai te tirar desse chão. Mas entenda uma coisa: esse levantar começa com uma decisão sua. O Senhor nessa noite vem falar para você, meu irmão, minha irmã: filho, põe-te em pé e eu vou falar com você. A decisão de ficar em pé é sua. A decisão de caminhar é sua. A decisão de obedecer é sua. Mas a revelação de Deus já veio. A revelação de Deus já está a caminho. A revelação de Deus já chegou. É só você se movimentar agora, meu irmão, em obediência àquilo que o Pai está querendo para a sua vida. E quando nós decidimos buscar a luz da palavra de conhecimento, a luz da palavra de sabedoria, a luz da palavra da profecia, meu irmão, ela chega até nós. E ela não chega de uma forma como nós não entendemos. Pelo contrário, tanto a palavra de sabedoria, quanto a palavra de conhecimento, quanto a profecia chegam a nós de uma forma como nós vamos entender. Hoje aqui, eu sei que Deus está colocando legenda. Deus está pintando de neon. Deus está colocando pisca-pisca. Deus está colocando aqui um letreiro bem grande, para que você possa entender tudo aquilo que Ele deseja para você. Eu sei disso. Ah, Jesus. Tem uma outra palavra que eu quero compartilhar com você, 2 Crônicas, capítulo 15, verso 2 ao verso 7. Eu estou lendo grandes porções da palavra hoje, irmãos, porque eu quero que a palavra pregue por si só. Olha só. Deixa eu falar do voo oração só um pouquinho. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Rapidamente. Preciso falar isso. Eita. Estou transbordando. Ei, aleluia. Em 2013, esse pastor que está falando com vocês aqui quase entrou em burnout. Para quem não sabe, burnout é a queima da serotonina. É quase é uma crise de ansiedade, depende da teoria psicológica ou psicanalítica que você buscar. Você não quer ver ninguém. Você não quer falar com ninguém. Você está esgotado, você está exausto. Você só quer chorar. Eu amo gente, amo pessoas, amo fazer o que eu faço. Eu não queria sair de casa. Graças a Deus que eu tenho uma igreja. Estou numa igreja e pertenço a uma igreja em que as pessoas olham uns pelos outros. Os irmãos dessa igreja, principalmente os meus líderes, amigos mais próximos, como o pastor Zé Rogério, olharam para mim e falaram assim: você está precisando de ajuda, cara. Vou te mandar lá para São Paulo, lá numa conferência. Graças a Deus por isso. Lá eu fui cuidado. A história é longa, em resumo. Eu saí de lá com uma pilha de livros. Li todos vorazmente, porque eu sou um leitor voraz. E ali Deus falou muito comigo a respeito do que estava acontecendo comigo e por que estava acontecendo comigo. Para quem vai fazer o Habitudes, eu espero que vocês façam. Existe uma lição do Habitudes que o nome é muito sugestivo, chamado de padeiro faminto. Sabe o que é o padeiro faminto? É aquele que produz uma fornalha de pão, outra fornalha de pão, outra fornalha de pão e nunca se alimenta. Sabe o que vai acontecer com esse padeiro? Ele não vai conseguir produzir mais pão. Eu era o padeiro faminto. Eu produzia mensagens, eu produzia estudos, eu pastoreava, cuidava de gente, mas eu não permitia que ninguém cuidasse de mim.
Aí o Senhor falou comigo: eu tenho mais de 480 homens e mulheres na palavra, que já passaram por todas as experiências, expectativas que você pode ter na humanidade. Porque a Bíblia é assim, irmão: se aconteceu, está na Bíblia. Se é bom, se é ruim, está na Bíblia. A Bíblia não mascara nada. Se o cara fez, vai estar na Bíblia. Se ele não fez, vai estar na Bíblia. Não tem essa história de a minha biografia. É o que é. E eu entendi, irmãos, que eu podia chorar como Jeremias. Eu entendi que eu podia me indignar como o apóstolo Paulo. Eu entendi que eu podia errar como Pedro. E a cada vez que eu leio a palavra, Deus ministra no meu coração. Então Deus colocou um método chamado de Voa Oração, para que eu me alimentasse diariamente. E é assim que funciona, muito simples. Voa Oração é um acróstico. É V de versículo, O de observação, A de aplicação e uma oração. Você vai pegar o seu caderninho, ou um caderninho para quem gosta de escrever, ou pode ser no celular mesmo, não tem problema, um bloco de notas do telefone. Você vai ler um texto da palavra. Se você pode começar com o Novo Testamento, ou Salmos, por exemplo. E você começa Mateus 1, Salmo 1. Mateus 2, Salmo 2. E aí você vai escolher um versículo. Desse um versículo que você vai escolher, você vai escrever esse versículo. O versículo de Voa. Depois disso você vai fazer uma observação em cima desse versículo. O que esse versículo quer dizer? Pastor, mas eu não fiz teologia, eu não sou estudante, eu acabei de chegar, eu não sei nem o que a Bíblia está falando. Ei, existe o Espírito Santo de Deus que vai te ensinar o que aquele versículo vai dizer. Fica tranquilo, não se preocupe. Você vai escrever uma linhazinha a esse respeito. Depois disso vem o A de Voa. Então versículo, observação, aplicação. O que esse versículo quer dizer para mim hoje? O que eu vou fazer com isso? Por exemplo, o versículo lindo: Jesus chorou. Curtinho. Eu pego o V de versículo e escrevo: Jesus chorou. Aí eu pego o O e faço uma observação em cima de Jesus chorou. Jesus chorou. Ele é humano. Ele tem sentimento igual a mim. Ele entende o que eu estou sentindo. E aí eu vou trazer para mim uma aplicação. Se Jesus chorou, eu também posso chorar. Eu posso chorar diante do Pai. Eu posso chorar diante de Deus. Não tem problema. E aí eu escrevo uma oração. Senhor, o Senhor chorou. O Senhor sabe por que eu estou chorando. Me ajuda a secar as minhas lágrimas. Eu oro em nome de Jesus, amém. Simples, 15 minutos, todos os dias. Eu garanto para você, Deus vai alimentar você e vai falar com você tudo aquilo que você precisa saber. Amém? Fecha paredes. A palavra, irmão, ela é de suma importância. Então aqui, o rei Asa, ele estava sendo instigado, irmãos. E aqui, o Senhor está falando assim: o Senhor está com vocês quando vocês estão com Ele. Se o buscarem, Ele deixará que o encontrem, mas se o abandonarem, Ele os abandonará. Durante muito tempo, Israel esteve sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse, sem a lei. Em sua angústia, porém, eles se voltaram para o Senhor, o Deus de Israel, e o buscaram. E Ele deixou que o encontrasse. Naqueles dias não era seguro viajar, pois muitos distúrbios afligiam os habitantes de todas as terras. Nações e cidades se destruíam umas às outras, pois Deus as afligia com toda espécie de desgraças. Quanto a vocês, sejam fortes e não desanimem, porque as suas obras serão recompensadas. Então aqui, irmãos, nós entendemos que em Deus nós não estamos sozinhos, e que o trabalho das nossas mãos é recompensado, e que nós viveremos em paz nessa terra, mesmo que ela esteja conturbada. Eu vou falar de novo, porque eu acho que você não entendeu. Em Deus, você não está sozinho.
Você pode falar isso comigo? Eu não estou só com Jesus. Não, Jesus está com você. Em Deus, irmãos, o trabalho da sua mão vai ser recompensado. Você pode me ajudar agora? Agora eu vou precisar da sua ajuda. Você conheceu a pessoa que está do seu lado, agora sim é hora de fazer cara de profeta e me ajudar na palavra. Você pode falar para essa pessoa que está do seu lado com todo carinho: desiste não, Deus vai recompensar o seu trabalho. Deus vai recompensar o seu trabalho, irmão. Desiste não. Você está vendo como é bom a gente cultuar em família? Por isso. Não tem estranho aqui, irmão. E a terceira coisa, brasileiros, deixa eu falar uma coisa para vocês. Sim, eu sei que nós estamos vivendo uma convulsão e que provavelmente no nosso país tem coisas que vão piorar. Eu sei. Mas vamos confiar na palavra? Amém? Porque a palavra está dizendo que nós viveremos em paz nesta terra. Essa terra Deus nos deu. Essa terra pertence ao Senhor Jesus. Nós não vamos abrir mão disso. E não é uma guerra política, nem uma luta política. É uma luta espiritual. Nós somos a igreja do Senhor. Nós vamos continuar vivendo em paz. Sabe por quê? Porque o Deus de paz está com você. É Ele que vai proteger você no meio de todo esse caos que está surgindo aí. Então, entenda isso. A tempestade pode estar do lado de fora, mas no nosso interior nós temos paz. E Deus vai te dar direcionamento para viver no meio dessa tempestade, com tudo que está acontecendo. Recebe essa palavra no nome de Jesus do seu coração, meu irmão, e tenha paz. Eu sei que amanhã é segunda-feira. Eu sei. Antigamente eu falava bem assim aqui na igreja. Para quem é visitante, está chegando agora, eu falava assim: amanhã é segunda-feira. Aí os irmãos falavam: glória a Deus, porque você tem 24 horas para prosperar, 24 horas para ter bênção, 24 horas do cuidado do Senhor. Então amanhã é segunda-feira, meu irmão. Entendeu? Desse negócio de síndrome de Garfield. Meu Deus, olha, amanhã é segunda-feira, sangue do cordeiro, tem que trabalhar. Não, irmão, amanhã é segunda-feira. Amanhã é um dia que Deus vai prosperar você. Amanhã é um dia que Deus vai te dar livramento. Amanhã é um dia que Deus vai fazer com que você seja bênção na vida de alguém e que alguém seja bênção na sua vida. É isso, é assim, sabe? Eu entendo, irmão, que nós temos lutas, todos nós. Talvez amanhã você tenha tanta coisa para fazer, amanhã você tem tanto desafio, mas é por isso que você está aqui no culto, porque você está convidando o Senhor, o seu Deus, para estar no meio dessa batalha com você. Entendeu? É Ele que vai direcionar você, meu irmão. Então, bom ânimo. Por quê? Porque Deus é contigo, irmão. Deus é contigo. O Senhor é contigo. É a palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida, irmão. Nesse texto aqui do rei Asa, eu tenho que finalizar. Irmão, eu sou daqueles que, se deixar, eu prego 3 horas, sem problema. Por quê? Porque eu faço boa oração. Tem conteúdo para transbordar. Olha só, estou muito mineirês hoje. Mas eu não sou mineiro não, tá? Amo os mineiros. Outra coisa que chama a atenção aqui é que existe um termo nesse texto aqui, de 2 Crônicas 15, 2 e 7, que fala de estrangeiros. E aqui estrangeiros, tem 2 tipos de estrangeiros. Estrangeiros daqueles que eram parte das tribos de Israel, mas não era da tribo de Judá e Benjamim. Eles já eram estrangeiros para o próprio povo de Israel, para o próprio povo de Judá. E estrangeiros gentios de outras nações. E aqui eu quero fazer uma aplicação para a igreja.
Aqui existem aqueles que são estrangeiros, que já fizeram parte de uma igreja, ou que acham que ainda fazem parte de uma igreja, mas não estão em comunhão com essa igreja. Você não está frequentando essa igreja, você não tem comunhão com o pastor, você não tem comunhão com a igreja, você não tem comunhão com os irmãos. Você é um estrangeiro que já pertenceu. E tem aquele que nunca pertenceu. Negócio de crente é chato, não sei o quê, nunca se deu, nunca ouviu e nada. Você também é estrangeiro. Mas detalhe, irmãos, é que nesse texto aqui, esses estrangeiros se ajuntaram ao rei Asa, porque viram que o Senhor estava com ele. Deus, Ele chama as pessoas para si. Nós nos ajuntamos ao Senhor Jesus, porque é com Ele que está a vida, é com Ele que está a paz, é com Ele que está a autoridade. E é por isso que nós seguimos ao Senhor. É o nosso Deus, irmãos. Nós olhamos para Ele e nós seguimos a esse Deus. E aqui você pode ser crente há muito tempo, você pode ser crente que já foi, já voltou, já foi, já voltou. Você pode ser aquele que nunca quis nada com o Senhor, mas Deus está despertando o seu coração, porque não tem como a gente ouvir o Senhor e permanecer da mesma forma, irmão, porque é a presença dele que atrai. Pois junto com a presença de Deus vem saúde, paz e prosperidade, irmão. Junto com a presença do Senhor vem salvação, vem a proteção e vem a bênção. Junto com a presença do Senhor vem a luz que atrai e dissipa toda a escuridão da alma. Talvez você esteja aí meio morocochô, talvez você esteja triste, talvez você esteja, meu irmão, entrando quase num buraco de depressão. Mas quando nós nos aproximamos do Senhor, o Senhor vem e nos resgata disso aí. Ele tira a gente desse buraco, Ele tira a tristeza vai embora, meu irmão. Quando nós encontramos com o Senhor, querido, as trevas batem retirado, porque a luz é acesa na nossa casa, e nós podemos ver perfeitamente, porque nós andamos na luz do dia. A luz de Deus atrai, irmão. A palavra de Deus atrai. A presença de Deus atrai. Todos os filhos foram chamados para estar na presença do Pai. E aqui eu quero ir lá para o último livro, para a gente caminhar para o final dessa mensagem, que eu sei que, como eu falei com você, é tão lindo quando a gente começa a mergulhar na palavra, irmão. Apocalipse capítulo 4, verso 1. Aqui está falando uma coisa muito interessante. Somos chamados e atraídos ao Senhor, e como o apóstolo João, na sua visão, ele fala assim, depois dessas coisas, olhei e eis que diante de mim havia uma porta aberta no céu, e a voz que eu tinha ouvido falar comigo no princípio, como de trombeta, disse: suba para cá e mostrarei a você o que deve acontecer depois dessas coisas. Em Cristo, irmãos, nós temos uma porta aberta no céu. Sabe, o profeta falou assim: eu estou contigo. Moisés orou, pedindo pela presença do Senhor. Depois o profeta falou para o rei que ele era contigo, que ele era com o povo. E agora, o Senhor, depois de ter falado uma revelação tão linda do início do livro do Apocalipse, falando para as igrejas, para 7 igrejas, que representam as 7 igrejas de todos os tempos. Agora aqui, no início do capítulo 4, João, ele olha e vê uma porta aberta no céu. Final do capítulo 3, irmão, o Senhor fala que está à porta e bate. Se a gente abrir, Ele vai entrar e vai cear. Quando nós abrimos essa porta do nosso coração, lembra? Obediência. Obedecer ao Senhor naquilo que a palavra de Deus diz. Estou abrindo a porta, Deus entra. Quando Deus entra, a revelação é clara. Existe uma porta no céu. E aí o Senhor fala assim: passa por essa porta.
Então nós permitimos, nós abrimos a porta do nosso coração primeiro. O Senhor entra. E aí Deus faz a gente passar pela porta do céu. Vocês estão entendendo aí, irmãos? Nós não vamos conseguir passar pela porta do céu se nós não abrirmos a porta do nosso coração em obediência ao Senhor. Deus continua batendo na porta do nosso coração, mas nós precisamos abrir a porta para ver essa porta que está aberta no céu. Então animem os seus corações. Nessa noite, irmão, anima o coração. Desvia o seu olhar das suas próprias limitações, irmãos, e concentre-se no Deus de toda esperança, porque é Ele quem fará conhecer e acontecer no seu tempo e a sua maneira, porque Deus é fiel. Talvez você já experimentou, meu irmão, todo tipo de traição, todo tipo de frustração. Você já se decepcionou aos montes por aí, e isso faz parte da vida. Deixa eu te dizer isso. Eu também já me frustrei, eu também já fui traído, eu também já experimentei coisas que eu jamais pensaria que fosse experimentar. Mas tem alguém, tem um que nunca me traiu, que nunca me deixou. Tem um que sempre foi fiel, o Senhor Jesus, irmãos. Esse nunca me decepcionou. Então cabe a mim, irmãos, desenvolver uma esperança que alimenta a nossa fé. Mantenha a esperança, porque essa esperança ela vem do céu. A esperança é a porta que está aberta no céu. Mantenha o seu coração aquecido das promessas dele. Mantenha o seu coração aquecido do sonho que está no seu coração. Vai dar certo, irmão. Não desista. Deus essa noite me trouxe aqui para falar isso para você. Isaías 49, 15, 16, irmão, tem um texto lindo lá, mas fala assim: eu não me esquecerei de você, gravei o seu nome nas palmas das minhas mãos. Meu irmão, você não foi esquecido. Pode ser que ninguém ligue para você no telefone, pode ser que ninguém mande uma mensagem para você, ou pode ser que a pessoa que você deseja que faça isso não fez, mas no nome de Jesus eu estou falando diretamente para você nessa noite. Você não foi esquecido. Deus gravou você na palma das mãos dele, meu irmão. Não tem como você ser esquecido, você é amado.